exercícios de impacto, assim, como a gente estava falando, da questão do salto, ou de repente pular corda, mas o prejudicial seria porque essa pressão no assoalho pélvico? Vamos falar da incontinência urinária que todo mundo entende. Tá. Os escapes de xixi. Um fator de risco para o escape de xixi é a gestação. Tá? Por quê? Porque sobrecarrega o peso em si, um peso e pressão em cima do assoalho pélvico. Eu já tenho esse fator de risco para o escape de xixi. Eu estou aumentando, estou sobrecarregando esse assoalho pélvico. A terapia pélvica previne a incontinência urinária na gestação e no pós-parto. Além de facilitar o parto, além de diminuir 3 horas e meia. 3 horas e meia. O tempo do trabalho de parto. Além da diástase. Isso. Aí, viu? Ou seja... Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Wi-Fi. Meu nome é Fernanda Rocha e estamos recebendo Mirela Bravo. Obrigada pelo convite. Mirela, que é fisioterapeuta, trabalha com fisioterapia pélvica atualmente, Isso. né? E a gente veio conversar sobre um assunto bem específico. E polêmico. Que acho que muitas mulheres, né, se assombram, porque é diástase. E a Mirela tem uma história muito legal que a diástase entrou na vida dela por uma questão pessoal, né? Por Exatamente. Uma condição especial ali. Ela vivenciou a diástase e a partir daí tudo mudou. Foi após a minha segunda gestação que eu tive a diástase, que até então ninguém conhecia. Na verdade, a diástase acho que ficou mais conhecida com a da Sandy, né? Depois que a Sandy teve diástase, que fez o tratamento, que ficou tão aquela palavra falada. Fica na moda e todo mundo começa a procurar, começa... Até se identificar, né? Sim. Às vezes com sintoma, com característica. E aí, após a minha segunda gestação, eu fiquei com essa protuberância abdominal, sem entender por quê. 6 meses após o parto, ainda continuava essa protuberância, mais acima do umbigo. E aí fui descobrir que era diástase. Perguntei, inclusive, para a ginecologista. Ela falou que não era nada. Aí fui pesquisando, descobri que eu tinha diástase. Fiz o teste. Fiz o teste da diástase em mim. Descobri que eu tive e aí... A diástase faz aquele estufadinho na barriga? Aquela barriga que parece que você não consegue encolher direito? Ela pode se comportar de várias maneiras. Você pode fazer o abdominal e botar o dedo entre os músculos e o dedo afundar. Tentando sentir. Só que assim, toda gestante tem diástase. A gestante é fisiológica durante a gestação, porque tem que abrir espaço para o útero e para o bebê crescerem, né, durante a gestação. Enfim, e aí depois da gestação, a diástase teria que voltar, ou seja... Primeiro eu vou explicar a diástase, porque acho que fica mais fácil. Vamos primeiro saber o que é diástase. Então, eu tive a diástase, tive aquele estufamento, não sabia o que era, descobri que era diástase. Tá. Ponto. Fui procurar, ninguém sabia o que era. Então, eu acabei achando que era diástase, assistindo vídeos, vendo na internet mesmo, fisioterapeutas da Europa falando sobre diástase. Eu comecei a pesquisar, a estudar, a entender. Então, o que é diástase? A gente tem os músculos aqui do reto abdominal, os músculos da barriga, do abdômen, direito e esquerdo. Sim. Durante a gestação, eles são juntos e entre o tecido muscular tem um tecido conjuntivo. É um tecido diferente, é uma trama. Tá? E aí, os músculos se afastam e esse tecido conjuntivo, ele se esgaça. Tudo bem. Depois que o bebê nasce, isso é normal. No corpo para poder gerar ali. Exatamente, para abrir espaço, porque o bebê está comprimindo todo. Vai abrir, né? O bebê vai crescendo, vai comprimindo os órgãos, a barriga vai naturalmente crescendo junto e aquela musculatura ela vai abrindo. Isso é o esperado. É o esperado. Tá. Então, toda gestante tem diástase. A diástase na gestação é chamada de diástase fisiológica. Tá. Essa diástase, esse espaçamento, pode permanecer até 8 semanas após o parto. Então, até aí também é fisiológico, porque o nosso corpo depende desse tempo para se regenerar. Sim. Passou essas 8 semanas, não voltou ao que era, vamos entender que é o que era, não é ao que era realmente. Tá. Por quê? A gente entende que não vai voltar completamente. Porque aquele tecido que se esgaçou... Já esgarçou ali. Exatamente. Durante o período. Aí a gente chama de diástase esse afastamento,
maior que 2,5 centímetros. Então, se você tem um afastamento até 2 centímetros, é uma diástase fisiológica, ficou após a gestação. Mas Se você- não traz nenhum... Não é uma patológica. Tá. Aí, após esse afastamento maior que 2,5 centímetros, é chamado de diástase patológica. Tá. E aí ela vai gerar alguns sintomas no corpo da mulher. E o homem também pode ter diástase, né? Pode? Pode. Mesmo não gestando? Não gestando aquela barriguinha de chope, que para crescer tem que afastar o músculo. Sim. E aí esgaça esse tecido conjuntivo que fica entre os músculos, que se chama a linha alba. Enfim, elas... A linha alba é aquela linha que... Essa linha do meio do Essa abdômen. linha aquela do que faz aquela meio. divisão do meio do abdômen. Exatamente. Exatamente. E aí ó, tem alguns sintomas. Os sintomas que mais comuns. E aparência também, né? Esse estufamento abdominal. Principalmente quando você aumenta a força. Ou quando você vai fazer um abdômen, ou quando você tosse, ou quando você espirra, porque tem um aumento uma saltadinha, da assim. pressão intraabdominal. Então, ela aumenta, você consegue visualizar mais entre os músculos. Ou tem um formato de cone, que é quando fica abaulado, independente de você fazer uma força ou não, tá? Fica maior ainda o cone quando você faz uma força. Quando você faz o abdominal, quando você pega um peso, quando você tosse, quando você espirra, quando você faz força para evacuar, tudo que você contrai o abdômen vai ter aquele abaulamento. E às vezes ele não dá esse abaulamento, mas pode dar uma fragilidade, uma fraqueza mesmo, que é naquele corpo que é uma mulher mais seca de gordura e que aí ao invés de ir para fora, fica você consegue visualizar aquele espaço. Porque quem pratica atividade física num nível mais profissional pode vir a ter diástase também. Porque a sobrecarga em cima desse tecido é muito alta. Então, a linha alba não consegue segurar e esgaça. Tá. Então, a gente tem a diástase da gestação. Isso. Né? Que após 8 semanas, ela deveria voltar. Isso. Ficar menor que 2 centímetros, né? Até 2 centímetros, Até 2 né? centímetros. Mais do que isso já seria considerado uma diástase fisiológica, né? Patológica. Tem a diástase, de repente, de quem é um atleta de alta performance. Isso, que acaba tendo esse afastamento. E tem quando a pessoa ganha peso, né? Homem ou mulher. Homem ou mulher. Que aí tem um aumento do volume. Do volume abdominal. E aí também esgarça a linha alba, né? Que é essa linha que tem bem no meio da musculatura, que divide na vertical. E que aí depois também ela pode não voltar. No caso, a pessoa perdeu peso, mas ela não volta ao normal, digamos assim, porque ela esgarçou e ela não consegue... Tipo aquela história do elástico, né? Que você pega um elástico e você estica... Aí quando você solta, ele não vai voltar a ser como ele era, né? Ele fica... sempre vai ter um impacto ali naquela estrutura. Mais frouxo do que ele era antes, né? Não vai perder ali aquela tensão que ele tinha. Como não é um músculo, a gente tem que gerar uma certa tensão para ela voltar. Então, são exercícios... Ela fica no meio do músculo. Ela fica entre os músculos. Entre os retos. E aí, como que faz para ela voltar? É o segredo. Mas vamos lá. O fisioterapeuta, de maneira geral, ele é o profissional indicado para diagnosticar e tratar a diástase? Então, fisioterapeuta, o nosso papel é reabilitar. O que é reabilitar? É dar função. Tá. Então, se ele está habilitado entende do mecanismo, de como é realizado os exercícios, como é que a gente faz, para gerar mais tensão ali naquela linha alba, qualquer fisioterapeuta pode trabalhar com diástase. Tá. Inclusive, tem profissional de educação física que trabalha com diástase, reabilitando a diástase. Mas quem identifica a diástase? É quem vai fazer a avaliação. Então, assim, eu não posso falar muito do educador físico, porque eu não sei, assim, se faz a avaliação, se não faz. Eu sei que dentro da fisioterapia, qualquer profissional que estude a respeito vai saber... Não é um médico que vai fazer esse diagnóstico? Não, a gente vai ter um diagnóstico específico e certo fazendo a ultrassonografia. Tá. Ultrassonografia abdominal, porque aí vai pegar uma parede do reto, outra parede do reto e vai medir. Aí vai te dar o espaço exato. É o único exame, na verdade, que vai mensurar de maneira correta esse espaçamento entre os músculos.
E aí, a partir daí, há o encaminhamento. Há um encaminhamento para fazer, geralmente encaminham para o fisioterapeuta, né? Mas o educador físico também pode... Também pode. Mas tem, por exemplo, graus. Exemplo. O educador físico, o profissional de educação física, ele só trata até tal grau e o fisioterapeuta a partir dali, ou não? Não tem. Não tem graus de diástase, não? Não, tem 2 tipos de diástase. Ou ela é fisiológica ou ela é patológica. Tá, mas então, dentro disso ela não tem partir, graus. o que a gente tem? Não, graus não. Tá. Aí, a partir de 2,5 centímetros é diástase. A gente tem estudo que fala que passou de 5 centímetros é cirúrgico. Mas eu tenho casos comigo, com minhas pacientes, que ela tinha 7 centímetros e essa paciente, ela recuperou a diástase. Voltou Eu prefiro usar o termo recuperar do que fechar. Tá. Porque dificilmente essa diástase vai fechar. Tá? Esse tecido que esgaçou vai voltar ao tamanho original. Mas você recuperando dentro daquele tamanho ali. Daquele tamanho. Daquele espaçamento ali, você consegue recuperar a aparência. A aparência e a função. E a função Como o também. meu trabalho é dar função, reabilitar é dar função, então eu tenho que ver o corpo além da diástase. Sim. E aí eu vejo postura e o assoalho pélvico. Então, assim, eu não consigo tratar, eu como fisiopélvico, ela vem com uma queixa de diástase, ela está com uma queixa de escapes de xixi, eu vou avaliar a diástase e o assoalho pélvico, tá? Porque a diástase não causa os escapes de xixi. Geralmente o que causa os escapes pós-gestação é a própria gestação, por conta do peso da sobrecarga em cima do assoalho pélvico. Elas podem estar juntas, esses sintomas podem estar juntos. Ou não. Ou não. Eu posso ter só a diástase sem ter o escape de xixi ou vice-versa. Exatamente. A diástase, ela causa dor? Tem algum incômodo para quem tem? Ela tem um desconforto abdominal. Uma dor abdominal, um desconforto abdominal. E eu gostaria muito de falar que ela causa dor na lombar. Mas eu não posso, porque não tem evidência. Entendeu? Porque assim, o que acontece? A dor na lombar não é por conta da diástase. É por conta da gestação. Por causa da alteração biomecânica e músculo-esquelética da gestação. Então, essas alterações que vai causar a dor. Não a diástase. Não a diástase. É porque acaba que associa uma coisa a outra. Aí bota tudo na conta de uma coisa ou de outra, né? Ou botam as consequências das disfunções do períneo em cima do parto normal. E a diástase bota tudo na conta da diástase. Na verdade, não. É a gestação. E não tem como a gente fugir, né? Que causa isso. Então, de maneira geral, para a mulher ter a diástase, ou ela passou pela gestação. Sim. Ou ela é uma atleta de alta performance. Ou engordou muito. Aquele abdômen globoso. E aí fica com esse afastamento. Com esse afastamento. A diástase e hérnia são coisas diferentes? São coisas diferentes. Então, assim, tem hérnia quando tem diástase. Por quê? A diástase, como esse afastamento, então pode projetar ou não. A hérnia, que a hérnia é um pedaço do intestino que foi para fora. Então, vazou naquele espaço ali da diástase. O fato de ter aquele espaçamento ali favorece a presença de hérnia. Tá? Mas, assim, e aí tem os tipos de diástase também. Que aí você pode ter a diástase supra-umbilical, infra-umbilical, a diástase central e a diástase global. Na diástase central, ela é mais perto do umbigo. Então, ela favorece mais o aparecimento da hérnia. Entendeu? Porque ela é localizada mais ao redor do umbigo. E a hérnia fica exatamente ali. No caso da hérnia umbilical, né? Da hérnia umbilical, isso. Mas todas elas têm as mesmas características? Não, tem características diferentes. Cada uma é de um jeito. Então vamos por partes. Vamos por partes. 4 tipos de diástase. Tá? Então, vou falar da central. A central pega mais no meio, então vamos entender que aqui está a parede do reto abdominal. Então, aqui está o umbigo. Bota aqui bem no meio o umbigo. A central ela vai pegar mais aqui ao redor do umbigo. Esse afastamento. Esse afastamento, ele abre, digamos assim? Ele abre. Então, assim, quando eu boto o dedo
acima da cicatriz umbilical, eu afundo o dedo, o meu dedo passa pela linha alba. Tá. Quando você não é gestante, que você tem uma linha alba com tensão, quando eu empurro o dedo, ela não afunda. Tá. Com a diástase, eu empurro o dedo, o meu dedo afunda. Uhum. Então, fica mais ao redor do umbigo. A diástase supraumbilical, ela fica acima do umbigo. Essa diástase é uma diástase mais comum pós-gestação. Porque o bebê ele sai da cavidade pélvica, vai para a cavidade abdominal e ocupa mais espaço acima do umbigo. Uhum. Tá? Mas não é todo mundo. Então, a diástase supraumbilical, perdão, acima do umbigo, é a diástase que a gente chama de estômago alto. Sei. Então, assim, é a barriga do estômago alto. Aham. A diástase central é a diástase do umbigo para fora. Tá. Vamos botar assim, Tá. para De todo mundo maneira- entender. De maneira bem... A infraumbilical é uma diástase abaixo do umbigo. Tá. E aí é aquela barriga vental caída, Uhum. tá? Que pode acontecer também após uma gestação. Uhum. Só que mais comum é a supraumbilical. A global, ela já pega todo. É a barriga do chope. Ah, tá. Entendeu? Aquele abdômen globoso, aquele pochetão inteirão. Não só o avental. Aham. Essa é a diástase global, que aí fica o espaçamento entre todo o reto e entre as fibras do reto abdominal. Seria a versão mais complexa da diástase, que os espaçamentos do abdômen como um todo É o globoso. Estão num desgaste, né? Já é mais comum no homem. A global já é mais comum no homem. Que é a barriga de chope. Aquela barriga mais bem distendida. Exatamente. Quase uma barriga de grávida Isso. no homem. Aquela barriga mais... É um homem grávido, mais ou menos. Aquela barriga mais firme, assim. Chega, às vezes, até mais dura, né? Isso. E esses casos também tem condição de tratamento através da fisioterapia? Tem condição de tratamento, só que vai depender do espaçamento. Do tamanho do E espaçamento. do tempo, isso é muito importante se dizer, Tá. do tempo que esse tecido ficou esgaçado. Entendeu? Tipo numa gestação. É um tempo, que não chega nem a 9 meses, né? Porque começa a aparecer a barriga a partir dos 3. Então, vamos botar 6 meses. Isso. 6 meses, está esgaçando o tecido. Depois ele volta. Agora, na barriga do chope, não. Aquele tecido está ali esgaçado, ó. Há quanto tempo? Aham. Entendeu? Então, o fator tempo de barriga estufada Aham. conta. Não de tempo pós-parto. Tá. Tá? Porque tempo pós-parto você pode reabilitar a diástase independente do tempo pós-parto. Porque, na verdade, o tempo que ela ficou estendida foi É o que aquele conta. período Aquele que conta. foi que aquele... no caso da gestação seria de no máximo 9 meses, né? É. Não são os 9 porque você não fica com a barriga estendida o período todo, mas seriam aí 6 Seis meses meses de barriga estendida. É isso. Então, o que conta é o tempo que a barriga ficou estendida. E não Que o músculo ficou esgaçado. esgarçado. E não o tempo que você levou para tentar reabilitar. Isso, por isso que é mais fácil reabilitar pós-gestação. Tá. Mas aí, esse prazo, eu não tenho prazo para começar essa reabilitação. Não tem prazo. Porém, quanto antes, melhor o resultado. Tá? Então, você vai depender de alguns fatores. Tipo, eu tenho, por incrível que pareça, tenho uns resultados incríveis com umas pacientes mais velhas que já têm filhos de 20, 30 anos. Porque elas vão pela fisiopélvica, descobrem a diástase. Porque quando eu vou avaliar, eu avalio a pessoa. Tá. E aí elas querem... Porque ela nem sabe que ela tem uma diástase, ela foi de outra queixa. Exatamente, eu chegando lá que avalio a ela descobre. diástase. E aí a gente trata a pessoa. Eu trato a pessoa, eu não trato uma patologia. Eu trato a sua queixa. E às vezes ela está com uma queixa de tá se sentindo, tipo, como quando você come muito e fica com a barriga estufada. Sim. Você fica com aquela sensação, uma sensação esquisita. É um desconforto, né? Tá. Não chega a ser uma dor. Não chega a ser dor. E aí eu vou pesquisar e entender se ela tem diástase ou não. O ganho de peso durante a gestação, ele influencia na diástase? Influencia em tudo, não só para diástase, como para diabetes gestacional. Então, assim, controlar o peso na gestação já é sabido hoje que é muito importante. Esquece essa história de comer por dois. Não tem mais esse negócio de comer por dois, pelo amor de Deus.
Infelizmente. Aquele momento que você podia relaxar e falar, posso, não pode. Pois é. E aí tem várias consequências, né? Quando em relação a você engordar muito. Uhum. Não só para o seu abdômen esteticamente, como também para a sua saúde, durante a gestação. Sim. Tem algum exercício, assim, durante a gestação que você não possa fazer, ou que você não deva fazer, que pode piorar essa diástase que já é natural ali daquele momento, que pode forçar ela ainda mais? Então, eu sou super a favor do exercício físico. Se alguém falar para mim, não pode fazer, eu vou falar assim, por quê? Entendeu? Então, assim, não vejo nenhum caso, a gente também não tem evidência. Tá. Antigamente pensava, a não ser que, por exemplo, um halterofilista, um fisiculturista que pega muito peso. Uma gestante, não dá para fazer isso, tá? Então, só se for um peso, assim, extremo, de sobrecarga muito grande para você fazer exercício. Agora, antigamente pensava-se que, por exemplo, grávida não podia fazer abdominal. Isso, eu ia te perguntar exatamente do abdominal. Que fazer, ou não grávida, mas tem diástase, que o abdominal, no pós-parto, aumentaria a diástase. Antigamente, acreditava-se que sim. Só que hoje em dia que eu falo assim, é muito recente. É de uns 5 anos para cá, porque eu não paro de estudar sobre a diástase. Então, o que eu aprendi lá atrás não está valendo. Tá? Então, hoje em dia, a gente sabe, a gente tem várias evidências de que fazer abdominal não piora a diástase. Porque eu já ouvi muito falar assim, não, prancha pode fazer, mas abdominal não pode. Isso aqui piora a diástase, se você não tomar cuidado, ao invés de você estar melhorando, você está piorando. Já ouvi muito falar sobre o abdominal especificamente, até então, a gente acreditava que sim, mas hoje em dia já é comprovado que não. Então, assim, grávidas, movimente-se, façam exercício físico, pode fazer sem medo, desde que você tenha um acompanhamento, que seu médico... O médico estiver liberado, tenha não tiver liberado, exatamente, nenhuma questão clínica que impeça pode fazer todos os exercícios. Então, você não está liberado, hein? Inclusive para quem tem diástase. Será que não é por conta daquela impressão também, na hora que você faz o movimento o abdominal que dá aquela estufada, que aí parece que você está... Mas aí você vai fazer o quê? Quando você abaixa, você usa o abdominal. Se você for pegar um negócio lá em cima, mais inclinado, você usa o abdominal. Só se te amarrar, ficar dura. Acho que no abdominal você vê, né? Você está concentrada, visualizando que aquilo está acontecendo com você. Mas no seu dia a dia está acontecendo o tempo todo. Só que durante o abdominal, aumenta a pressão intra-abdominal, mas não aumenta a ponto de aumentar a distância entre os retos. Ou seja, de piorar a diástase. Não tá, esse movimento ele não está distendendo ainda mais essa estrutura. Porque é uma coisa, tem que ser uma coisa muito forte, física. Cada um puxando o músculo para um lado. No abdominal, isso não acontece. Então, no exercício, não acontece. Nenhum exercício. A não ser que seja uma sobrecarga muito gigante. Dentro de um exercício ali. Isso. Que você já está acostumado a fazer, que não seja nada no nível performático. Atleta. Porque tem alguns movimentos que você faz que dá essa saltadinha na barriga, digamos assim, né? Dá essa projeçãozinha na parte, principalmente a parte de cima do abdômen, né? Que é onde o bebê está ocupando espaço. Exatamente, dá essa projeçãozinha. Eu já tinha visto até algumas coisas assim, todo movimento em que faz a barriguinha de cone não pode, porque favorece a diástase. Você vai levantar da cama, como? Você vai usar o seu abdominal. Não tem como aumentar esse afastamento por conta desse tipo de exercício. Prancha abdominal. Só que, fazendo a fisioterapia pélvica... Tá certo. Vamos vender o peixe da fisioterapia pélvica. Não, porque eu ensino os exercícios da ativação abdominal. Na verdade, eu ensino esses exercícios para todo mundo. Inclusive, tem no meu Instagram eu ensinando o tempo todo a fazer ativação. Não é nenhum segredo. Não é segredo. Aí todo mundo fala, milhões para saber. Para tratar diástase, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer abdominal. Acho que tem muito terrorismo em cima da diástase, que não é nada disso. Entendeu? Então, assim, é muito mais simples. Você aprendendo a fazer ativação abdominal, você faz o abdominal melhor. E eu não tenho como prevenir a diástase na gestação, certo? Sim. Mas eu tenho
como ter um certo controle, vamos dizer assim. Tá. Ensinando a gestante a fazer ativação abdominal, até se ela faz atividade física. Tudo bem, se quer fazer abdominal, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas vamos fazer de um jeito melhor. Entendeu? Esse que seria o pulo do gato, a diferença. Um exercício que tá meio na moda, digamos assim, de uns tempos pra cá, que é, não sei se o nome correto é esse, é vácuo. Vácuo abdominal. Vácuo abdominal, né? Que é aquela coisa de encolher, assim, que chega a parecer, assim, Adoro. A costela, né? Uhum. Eu ia perguntar pra ela se funciona, se é bom, então ela já me respondeu. Então, ele é um exercício, não é modinha. Não, o vácuo, ele não é modinha. Então, Tá. O que a gente tem de evidência do vácuo? Que ele afina a cintura. Tá. Então, aí a gente pode... Só que grávida não pode fazer, tá? Tá, Grávida não pode fazer vácuo. vácuo nem o hipopressivo. Tá. Tô te falando que eu estudei tudo sobre diástase. É real. Não é à toa que é ela a pessoa que está conversando com a gente sobre isso. Eu estudei tudo sobre diástase. Eu tive. Todo mundo falou, você aceita, minha filha. Não aceitei. Corri atrás do prejuízo. Então, o vácuo, o que acontece? Ele gera um pouquinho de tensão se você estiver fazendo a pauta postural certa. Tá. O que eu vejo muito, assim, na internet, né? Pessoa toda errada fazendo vácuo. Eu vejo assim também. Gente, o objetivo parece que é botar pra dentro, parece né? que é aumentar o vácuo, é aumentar o vácuo. Uhum. E não é aumentar o vácuo. Eu tenho que controlar esse vácuo para gerar uma tensão moderada em cima do tecido conjuntivo, para ele responder produzindo fibroblasto para regenerar. Entendeu? Então, assim, o vácuo da yoga é legal, né? Agora, o hipopressivo tem as pautas posturais, que é para limitar o tamanho desse vácuo. Não é quanto maior o vácuo, melhor. Tá, porque parece que, pelo que a gente vê, né, dessa tendência da internet, é que quanto maior, quanto mais pra dentro você consegue colocar, a pessoa fica toda curvada. Toda curvada. Mas quanto mais pra dentro você coloca, melhor é. Tá sendo mais funcional ali, vai atender o objetivo, vai diminuir não sei quantos centímetros de cintura. Não é assim. Não é assim que funciona. É essa linha para você reabilitar o abdômen e a diástase. Aham. E o vácuo, assim, tem uma linha também muito interessante, que às vezes as pessoas falam, porque o vácuo, ele relaxa o assoalho pélvico. O exercício hipopressivo, ele relaxa. Olha que coisa interessante, eu vou falar agora. Que eu demorei para entender, a juntar uma coisa com a outra. Já vamos receber essa informação mais chegadinha aqui, então, hein? O vácuo, ele, como a gente trabalha com a respiração, e a respiração, ela relaxa o assoalho pélvico, porque tem uma conexão do diafragma com o assoalho pélvico por via facial, que é esse tecido conjuntivo, é a fáscia. Tá. Então, tem uma conexão, certo? Quando eu faço esse vácuo, que eu esvazio todo o pulmão, que o vácuo sempre é em apneia, sempre sem ar no pulmão, eu esvazio todo esse pulmão, o meu diafragma ele vai subir, vai ocupar espaço, subir um pouquinho. E aí, por via facial, ele vai subir um pouco o assoalho pélvico, mas dando mobilidade. É como se eu estivesse repuxando. Então, assim, eu estou fazendo isso aqui, ó, no meu períneo, digamos assim. Então, ele causa um relaxamento. Só que as pessoas acabam achando que o vácuo fortalece, eu não sei de onde surgiu isso, que fortaleceria o períneo. Foi aí que eu fui estudar. E não, na verdade, ele relaxa. Mas por que eles falam isso? Porque às vezes a mulher tem a diástase e a incontinência, o escape de xixi, por tensão no períneo. E aí tratou a diástase e melhorou o escape de xixi por tensão. Só que a gente só consegue melhorar o escape de xixi por tensão relaxando o períneo. E o hipopressivo relaxa o períneo. Deu para entender? Deu. Só que o pessoal faz uma misturada, acha que a diástase que causa o escape e que o vácuo que fortalece o períneo. Ficou claro agora, né? Na verdade, tem uma ligação, mas não a ligação que as pessoas acham que é. Não é esse tipo de ligação. O vácuo, ele relaxa o períneo e o escape para se for por conta de aumento de tensão. Tá. Se for por conta de um enfraquecimento ou um prolapso, você não trata com vácuo. Não vai tratar. Entendeu? O enfraquecimento do músculo, tem que fazer uma avaliação muscular com toque para ver qual vai ser o exercício proposto de acordo com cada pessoa, que é individual,
E aí, então, pra gente ter um resultado. A pessoa pode até achar que não está fazendo o vácuo certo porque ela não teve o problema do escape de xixi solucionado, mas é porque, na verdade, não fez uma avaliação e está só ouvindo falar e indo na onda, surfando na onda ali de que estão falando. Exatamente. É isso. Então, tá vendo como uma coisa assim... A gente tem, dentro da avaliação do assoalho pélvico, a gente vê o abdômen também. Não tem como isolar completamente. Chegar lá pra você e falar assim, eu quero que você veja só meu assoalho pélvico. Não, eu vou ver o abdômen. Chega pra mim, eu quero ver o abdômen. Eu vou ver o assoalho pélvico. Entendeu? Então, assim, acaba que a fisioterapia pélvica é um tratamento mais completo para reabilitação da diástase, porque é a especialidade que trata as disfunções do períneo. Quando a gente estava conversando, né, antes de gravar, eu até falei, mas você também trata de diástase? Fisioterapia pélvica também atua na diástase, né? Porque até então eu não sabia, achei que fosse alguma outra especialidade da fisioterapia, mas não sabia dessa ligação e dessa correlação dessa parte do abdominal, né? Puxando sardinha pro meu lado, eu posso dizer que a fisioterapia pélvica é o que melhor trata a diástase. Justamente porque vamos ver isso aí como um todo, né? Exatamente. De maneira mais global. E os exercícios para tratamento da diástase são exercícios que a pessoa precisa fazer acompanhado com um profissional dentro de um espaço, dentro de uma sessão, ou ela pode fazer também, você pode direcionar e ela faz exercício em casa, por exemplo? Eu posso direcionar ela a fazer em casa, mas o que acontece? Não é um exercício só. Então, assim, a gente, para tratar a diástase, a gente tem que trabalhar postura e respiração. Não tem como fugir. E o assoalho pélvico é meio que opcional, né? Digamos assim. Tendo essa consciência de contrair essa musculatura mais interna, que é o transverso, que se insere na linha alba também, e aí gera uma tensão ali. O hipopressivo não é só o vácuo. Não, é o já ouviu falar. O vácuo com as pautas posturais. Tá. Seria o combo, digamos assim. Que é para tratar a diástase. Só que não é apenas um exercício. E você não trata a diástase da noite para o dia. Geralmente eu preciso de 3 meses. 3 meses são 12 semanas para tratar uma diástase. Tá? E aí, a cada semana, como é que acontece o tratamento? A cada semana, eu dou 2 tipos de exercícios. E eu vou evoluindo a cada semana o exercício. Então, o exercício começa fácil e vai dificultando até ficar difícil, mas um difícil que você consiga fazer. Tá. Você passou pelo caminho todo. Então, não adianta eu chegar e dar um exercício aqui difícil se você não souber fazer. Porque o vácuo, por exemplo, primeiro tem que ensinar só o vácuo, sem pauta postural. Sim. Senão, você nunca fez aquele movimento, você nunca fez aquela sinapse no seu cérebro, então você não sabe fazer o link. Tá. Aí depois eu começo a ensinar a pauta postural, numa posição mais fácil, que é deitada, que é sem ação da gravidade. E aí vai começando a ficar, a cada semana é um desafio novo, digamos assim. E, digamos assim, nessas 12 semanas seria para você começar a ver resultado ou seria já para uma solução? Seria uma solução. Tá. Tem começo, meio e fim. Então, assim, no primeiro... Não, você não vai fazer para sempre esse diástase. Não, você vai fechar o combo, fechei o combo. Agora, para manter, você vai incluir na sua rotina de exercício. Só que você não precisa fazer especificamente. Quando você entende como funciona a contração do abdômen, você vai usar no seu dia a dia, dos seus exercícios. Tipo, para fazer um agachamento, eu posso fazer um agachamento com uma ativação abdominal, tendo essa consciência muscular e postural. Você vai naturalmente incluir aquilo ali na sua rotina, numa rotina normal de vida de exercício. Exatamente. Veja até sentar, na hora de sentar. Na hora de sentar. No seu dia a dia também, né? Porque aí você aprende. E aí você leva. Então não é um tratamento que você vai ter que ficar fazendo pro resto da vida. Sempre, O exercício você sim. Exercício é remédio. E aí você... Por que você não bota? Eu sempre falo, e aí, tá conseguindo fazer? Bota, tenta fazer. E às vezes é o contrário, às vezes a pessoa não faz atividade física nenhuma, mas eu falo tanto da atividade física... Que começa... Que eu planto a sementinha ali, entendeu? Tipo, tratei sua diástase, beleza, agora você vai fazer exercício físico e usando a ativação para você manter.
Acho que não teve ninguém que sentou aqui até hoje que tenha falado o contrário sobre atividade física. Assim, é unânime. É unânime. Tem sido... E é legal de ver, assim, né? Tanto tipo, a gente já teve a Maria Fernanda com atendimento da terceira idade, de falar, idoso tem que fazer, sim, trabalho de força, precisa, Sim. tem que fazer. Então, assim, acho que tá uma tendência, assim, as pessoas despertarem pra isso, né? É uma consciência, eu acho, até um pouco recente, vamos dizer assim. Eu também que acho. A gente não dá pra falar de, sei lá, se há 40 anos atrás não se tinha muito essa consciência de que a atividade física é remédio, né? Era uma coisa muito... De estética. Não, academia, era pra poucos, né? E acho que cada vez mais você vê, tipo, as praças, né, com aparelhos pra, de repente, a pessoa que não tem condição de pagar ter ali pra fazer. Você tem muitos projetos, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem muita coisa acontecendo ao ar livre, né? Você tem muitos projetos na praia e, enfim, gratuitos, eventos gratuitos que promovem essa questão da atividade, da saúde, do bem-estar, né? Sim. Tá mais difundido, acho que as pessoas estão procurando mais e tendo mais... Eu, assim, eu sempre fiz atividade física. Então, eu gosto. Vamos falar que eu amo, né? Mas assim, acaba virando rotina. Quando o exercício entra na sua vida como rotina, você começa a sentir falta quando você não faz. É isso, é porque verdade. o bem-estar é tão bom ao longo da vida. Óbvio que eu fiquei períodos sem fazer exercício. Às vezes acontece momentos na vida que dá aí você não consegue conciliar por alguma razão. Exatamente. Mas tentando sempre ter essa consciência do voltar, né? Não se acomodar no... já fiquei esse tempo todo sem fazer, agora deixa. Porque é difícil, né? Quando você dá uma pausa pra retomar também é difícil, né? Tem que ter aquela vontade de falar, não, é pro meu bem. É pro meu bem. E a pessoa que já tem já tem essa rotina de atividade física, já tem isso aí dentro do dia a dia dela, da vida dela, diminui as chances de repente, uma gestante ter diástase, por exemplo? Se ela já fazia atividade física antes da gestação? No caso, ter diástase ela vai ter, né? Dessa diástase voltar, né? De não vir a precisar de uma intervenção, de exercícios específicos para diminuir o espaçamento. Então, se ela... Vai depender muito da idade, por conta da produção de colágeno. Então, assim, tem alguns fatores. Colágeno é um negócio que humilha a gente, né? Eu que digo. Perto dos 50 agora, nossa. É um negócio que, sinceramente... Então, assim, é importante para tudo, né? Então, vai depender de alguns fatores, né? Esse espaçamento ser maior ou não. Por exemplo, ela pode ter feito muita atividade física, mas é um ponto nível atleta. Vamos botar esse nível atleta. Não, vai ser legal. Conta da diástase. Já é um desgaste maior. Já é um desgaste maior. Agora, se ela faz aquela atividade física o tempo todo, já há um tempo, sabendo fazer ativação abdominal, que é simples, não é nada demais, sabe? Eu ensino para quem quiser aprender, é só ir lá no meu Instagram. Vai lá, a gente vai deixar o Instagram da Mirella, vai lá, acompanha, ficou curioso para saber como é que faz, né? Vai lá e vai descobrir. E eu ensino grávida a fazer, então assim, já sai pronto. Você fazendo vai minimizar esse desgastamento, mas vai acontecer durante a gestação. Existe algum medicamento não, mas algum suplemento, tipo o próprio colágeno sozinho? Que possa melhorar esse desgastamento, né? Melhorar essa... Então, eu desconheço. Assim, desconheço nível técnico, né? E como curiosa também. Eu queria. Queria muito que tivesse. Se você descobrir, você me conta, por favor. Bota alguém, uma nutricionista pra aqui que fale isso. Que tem, que eu vou lá comprar. Vou querer. Mas tem que provar. Eu já vi também algumas grávidas, né? Internet, né, gente? A gente vê muita coisa e a gente não sabe o que é verdade, o que é, né? O que de fato funciona, o que é maluquice. De uns movimentos de encolher a barriga, que encolhe bem até. Não chega, acho que não chega, não é um vácuo, né? Acho eu. Mas que o que eu ouvi as pessoas algumas famosas até fazendo e falando, que esse movimento é meio que para acordar ali o abdômen, para ele entender que a musculatura ali ainda existe para sustentar e que ele teria que fazer aquilo ali todos os dias, não sei quantas vezes por dia, para ativar esse abdômen e depois ajudar essa musculatura a retomar mais fácil.
Então, se estiver fazendo a ativação abdominal certa, sim. Só que a ativação abdominal não é encolher a barriga. Aí que tá o segredo, que não é segredo, tá? É uma coisa que a gente fala, né? A primeira coisa que a pessoa faz Você fala... faz aquilo, dá aquela Então, encolhidinha. vai tentar fazer aí, tá? Tá. Fazer um teste com você. Tá. Aí a gente tem que trabalhar respiração e postura. Então, primeiro vamos sentar direito. Tá. Vamos sentar Então nos tá bom, ossinhos né? do... Já tô tomando bronca aqui da física, Vamos tá bom. sentar nos ossinhos Ok. do bumbum. Tá. Aí o Lá que você vai atrás, fazer? bumbum Você lá vai, atrás na cadeira. você vai pegar o seu glúteo Aham. e vai puxar para lateral. Ah. Os pés apoiados no chão. Não tá apoiado no chão, não. Peraí, vou ter que chegar mais pra frente, que eu sou pequena. A cadeira tá alta. Puxa Ah. para as duas laterais. Tá. Viu que acomodou melhor? Você sentiu mais os ossos do bumbum? Sim. Dependendo da calça, não dá muito para sentir. Então, você tem que estar sentada nesses ossos do bumbum para você estar com a pelve neutra. Olha como a pelve é o nosso centro. Tá? Não tem como fugir dela. Não tem. Eu tenho um caso de amor com a pelve. Por isso esse amor todo dela pela pelve. E aí agora você vai inspirar pelo nariz. Abre a boca e solta o ar. Pode bocejar se der sono, tá? Quando você inspira, a sua caixa torácica abre. Quando você solta o ar, ela fecha. Sim. É um movimento fisiológico. Só que na gestação, vai fazendo aí enquanto você está treinando. Tô treinando Só aqui, vou que deixar só ela falando. Na gestação, ainda tem essa alteração durante a gestação. Que você pressiona, empurra o diafragma 5 centímetros para cima. E a sua caixa torácica fica um pouquinho mais aberta. E diminui a complacência pulmonar, que o volume que você consegue expandir o seu pulmão fica menor. Então, por isso que é tão Porque a interessante... gente fica cansada, Sim, também. mas na reta final a gente cansa. Cara, é muita coisa acontecendo, né? Dentro da Parece que gente. você faz um pouquinho e fica... Então, só que aí, você fazendo essa respiração, uma respiração que não pode te cansar. Tem que ter uma fluidez. Mas, né? A cachorrinho, não. Nunca, em momento Cachorrinho nenhum. nunca, nem na hora do parto. Muito menos. Muito Nem menos na hora do parto. Então, você vai inspirar. Não é... Nada disso. Uma fluidez. Sentiu que quando você inspira, abre. Quando você solta, fecha. É um movimento fisiológico, normal, natural. Só que agora eu estou te dando consciência. Você faz isso sem pensar. Tá. Agora você está fazendo uma respiração consciente. Leva isso pro seu parto, tá? Tá. É essa respiração, fazer ativa. Ó a dica. Tá. Tem respiração da fase ativa. Ó, fica a dica. Porque é uma coisa que não vai te cansar e que vai te dar uma calma. Tá. Porque Ela traz uma coisa meio zen. dá uma coisa meio E zen. é comprovado, porque é uma respiração que relaxa, porque trabalha com o sistema nervoso autônomo, que é um sistema que acalma, tá? E aí, quando você soltar o ar, que a costela se fecha, já entendeu? Quando solta, a costela se fecha. Você vai botar o umbigo para dentro. Solta o ar, umbigo para dentro. Solta o ar, umbigo para dentro. Isso é ativação abdominal. Tá. Deu para entender? Deu. Que é diferente de você Encolher. encolher a barriga, porque quando você encolhe a barriga, você abre a costela. Sim. Você tem que fazer junto com a respiração e consciente a ativação abdominal. Então, você tem que parar e pensar em fazer a ativação abdominal até virar a chave e você acordar esse músculo, que se chama transverso. E enquanto não vira essa chave aí, no caso que a gente está treinando, o Isso. ideal seria fazer diariamente. Diariamente. 5 minutinhos. 5 minutinhos para parar ali. 5 minutinhos do seu dia. Ativação abdominal, mais 3 do períneo. Porque no outro vídeo, quem não viu o outro vídeo, ela fala do exercício para ativação ali do períneo Aí já é voltado pro parto. É. Aí a gente falou que ela começa com 3 minutinhos. Então é 5 minutinhos da respiração, 3 do períneo e 8 minutinhos do seu dia. Pronto. Já junto. Só que não precisa ser junto. Não precisa ser junto. Aí eu faço diferente. Aí como é que eu oriento a gestante? De manhã faz o do períneo e à noite, não tem dificuldade de dormir, grávida, ponto de posicionamento e tal, enfim. Faz a ativação, o exercício respiratório. Que ajuda a dar uma relaxada para favorecer o sono. Exatamente. Então, 8 minutinhos do seu dia dividido aí em 2 etapas, dá. Completamente viável. É possível, é possível. É Não dá pra possível. dizer, ai, meu dia é muito cheio, eu não tenho como botar Não. 8 minutos de ativação. Primeiro, Ativação se do você tiver corpo. outros filhos, você vai fazer um no banheiro, que eu já dou o bizu. Não, faz no banheiro. Então, assim... Criança tomando banho, você já senta ali do lado, em cima do Isso. vaso, tampinha fechada, já faz um.
Já fez um. Botou pra dormir, fez o seu. Então, assim, dividi de uma maneira que eu falei, não, gente, dá pra fazer. Pode esquecer? Pode, mas eu lembro. Então... Mas você consegue. A gente falou que pode, dependendo da diástase, né, do tamanho, pode vir a ser cirúrgico. Isso. E aí, na cirurgia, o que? Ele costura mesmo ali? Costura. E aí, o que é interessante também é entender que esses exercícios qualquer pessoa pode fazer, tá? Tá. Porque você pode não ter a diástase, não ter esse afastamento, mas ter esse estufamento. Tá. Só o estufamento, não aquele abdômen globoso, aí vai ter diástase. Essa sensação de estufamento, você consegue melhorar com esses exercícios. E afinar a cintura, que é a cereja do bolo, né? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Quem não quer? Até o homem, eu acho. Se tiver com barriga muito, né? Todo mundo quer a cinturinha mais Enfim, fina. mulher com certeza. Isso é fato. Sem passar por um procedimento cirúrgico, então melhor ainda, melhor ainda. E aí, qual é o príncipe? O músculo príncipe, tirando o assoalho pélvico, né? Mirella e seu caso de amor com o assoalho pélvico. E a pelve. Não tem como fugir. Não. Que é o transverso do abdômen. Então, assim, só para entender a mecânica. Eu gosto de explicar a mecânica, porque aí você entende, aí você, Não, total, isso faz todo sentido. Faz sentido. Então, a gente tem o reto abdominal, tem o oblíquo externo, o oblíquo interno e tem o transverso. O transverso, ele envolve nossa cintura. Sai lá da lombar e vem para a linha alba. Ele é o mais profundo. Tá. Então, se ele faz isso aqui, quando ele está esgaçado, ele está aqui. Quando a gente começa a entender que ele existe e a gente quer fortalecer ele se junta e se fecha. Por isso que ele afina a cintura. Ah, tá. Eu ia te perguntar isso. Como que ele afina a cintura? Como então, é que ele tem só que o transverso, vou usar o exemplo. O transverso não é um músculo tipo bíceps. Contrai bíceps, eu dobro e estico o cotovelo. Sim. E o transverso? Contrai transverso. Como? Tentando aqui, não tô conseguindo não. É a ativação abdominal. A ativação abdominal é que vai fazer... É isso. Fecha a costela, umbigo para dentro. Só durante a exalação. Inspira normal. Inspira. Postura, deixa eu voltar aqui para minha posição inicial aqui. Só para te dar uma consciência mesmo de que ele existe. Tá. Inspira pelo nariz, solta o ar, a costela se fecha, umbigo para dentro. Fecha a costela, umbigo para dentro. Fecha a costela, umbigo para dentro. É fácil até. Não é difícil. Não é difícil. Quando você pensa no cinturão como um todo, eu falo assim, gente, é um cinturão. E agora? Como é que eu vou fazer isso? Mas realmente, não é... Só que a gente usa o transverso, a contração do transverso é um músculo exalatório. Então, eu não tenho como trabalhar a ativação abdominal sem trabalhar a respiração. E sem trabalhar a postura. Então, assim, tá meio que tudo conectado. Nossa. A postura... Uma postura ruim, digamos assim, né? A pessoa não tem aquela postura ali, aquela postura bonita, né? Que a gente olha e fala assim, aquela pessoa toda... Que é meu sonho, que eu não tenho não, mas eu acho lindo. Que isso, você tá ótimo. Ai, não, mas tem gente que você olha assim... Tipo bailarina, tipo né? Bailarina, acho aquela coisa linda. A pessoa já ter uma postura melhor, né? Assim, mais estruturadinha ali. Favorece também o número de diminuição de chance dela ter, do risco dela vir a ter a diástase? Depende. De novo, né? Ela vai ter a diástase na gravidez, mas de não voltar ali dentro do esperado. É muito mais a consciência do transverso do que a postura. Só que, óbvio, quando você tá assim, você já sabe que você não tem o seu transverso. Esqueceu dele. Assim, conheço ele. Entendeu? É mais entender a função desse músculo, como ele funciona e saber fazer. E aí você falou que pós-gestação tem 8 semanas aí para essa musculatura voltar. O tecido conjuntivo alinhar. Voltar ali até os 2 centímetros, né? Ficar com uma abertura ali de no máximo uns 2 centímetros. Isso. Passadas as 8 semanas, ela já pode fazer uma avaliação? E já se for pode. No caso, já iniciar o tratamento, já iniciar com os exercícios? Sim, se conseguir. Porque é muito engraçado. 8 porque, semanas, assim, bebê com 2 meses, aí talvez ainda não consiga. Eu trabalho com um gestante, então a gestante fala, já marca quando eu voltar depois do parto. Eu falei, tá bom, esperar. Marca um mês depois. Vamos ver isso aí, vamos ver 8 semanas depois do parto. Ninguém volta. Cara, não é viável. A gente tá ali no olho do furacão, né? Que se chama puerpério. Então fica difícil. Agora, uma coisa importante que de falar é que
na verdade, são os sintomas. O que te incomoda? Não só a diástase, por exemplo. Porque a mulher, ela pode voltar aos 2,5 centímetros e ter o estufamento. Ou seja, ela não tem a diástase patológica, ela tem uma diástase fisiológica. Sim. Mas ela tem um sintoma que incomoda ela. Ela não tem diástase, mas tem a barriga estufada. Ela pode fazer os exercícios. Tá. Entendeu? Então, vai tratar os sintomas, não só de quem tem diástase, também como de quem não tem. Às vezes, se você pensar 8 semanas, fica até difícil de você identificar visualmente, de repente, se é um estufamento ou se ainda é o seu corpo ali voltando, porque tá muito recente de um pós-parto, né? A maioria das mulheres não vai... Você levou aí 9 meses com aquela barriga estendendo, não vai ser em 2 meses que vai estar de volta 100% no lugar, né? Tem um tempo natural para acontecer e acaba que a gente não tá nessa preocupação imediata. Sim, né? Nem deve. Outras preocupações ali, a criança é muito mais importante, né? Os cuidados, a privação do sono, tudo que você tá vivendo é muito mais importante do que a barriga tá ali do jeito que você gostaria, como ela era antes, ou próxima do que ela era antes. Então, acho que mais pra frente, de repente, esse estufamento... Tipo assim, já tem 1 ano que eu tive meu filho e a barriga tá aqui. Aí, acho que começa a fazer mais sentido esteticamente, né? Do que nesse prazo inicial. Comigo, eu vou falar da minha experiência, né? Comigo, com 6 meses, eu falei, nossa, minha barriga tá muito estranha. A diástase supra-umbilical é uma coisa estranha, porque fica um troço aqui, uma bola, tinha um volume na parte acima do umbigo. E aí, com 6 meses, eu falei, pô, tá estranho. Comecei a procurar. Não é nada, não tem nada. Com 9 meses, eu consegui voltar a fazer atividade física pós-gestação com 9 meses. 9 meses, tá. 1 ano, o bebê fez 1 ano. Nada. Falei, cara, tem alguma coisa errada comigo. Foi que eu fui pensar, pô, em 3 meses já era para ter acontecido. Ainda mais se não era uma característica de corpo sua, né? Não era uma característica minha. E aí foi que eu fui procurar saber, estudar sobre a diástase, que me incomodava esteticamente. Sim. Óbvio que tinha aquele desconforto, mas sinceramente foi a estética. Tá? Até porque a diástase não causa escape de xixi, tá? Muito importante. Nem como é que falou? Nem dor lombar. Nem dor lombar. Eu gostaria de falar. Porque antigamente a gente acreditava e eu falava. Se eu já falei, eu já falei isso pra você. Corta. Se houve, depois disso, né, estudos novos aconteceram, exatamente. Enfim, pesquisas, e aí tá tudo evoluindo, né? Os estudos estão aí para isso, né? Pra gente poder ir se aperfeiçoando e dando a informação, o tratamento cada vez mais correto. Mas em algum momento se acreditou que eu já falei isso, porque a gente acreditava nisso. Agora a gente viu que não é a diástase, é a biomecânica da gestante, da gestação. Porque a gestante, ela tem o joelho hiperestendido, pode ter um aumento da lordose, uma retificação, por conta da barriga, senão a gente cai, né? Sim. Óbvio. Senão, né? E aí o ombro enrola e a cabeça vai pra frente. Então, fica toda torta, né? Não, pra você conseguir se mexer, sair do lugar. Aí você fica com esse negócio depois, com essa postura após o parto, por conta da amamentação. Entendeu? Então, a gente fica com esses vícios de fato. Vícios, Estava até conversando hoje, falei, se você pegar uma foto assim, né, de uma mulher, a mãe, com a criança no colo, se você analisar, de repente, de lado a foto, a postura é toda errada. Sim. A gente joga o bumbum pra dentro, né, estufa a barriga pra apoiar a criança aqui, ainda mais se ela é maiorzinha, cai a postura, enrola o ombro, treva. Horrível. Sim. Toda desalinhada, né? Fica... E o passar do tempo, né? Você fica fazendo isso de maneira repetitiva, prolongada, repetitiva, aquilo vai viciando, né? E depois você... É difícil pra você, mesmo sem a criança, a gente tem essa tendência, que nem você fala assim, que tá com a criança no colo, você fica se balançando mesmo sem criança. É isso. Você fica, automaticamente, a gente se balança mesmo quando a criança não tá no colo. E a postura, acho que acaba um pouco acontecendo isso também, né? A gente acaba se viciando naquela postura e mesmo sem estar com a criança, a gente fica daquele jeito meio toda torta ali, toda errada. E aí... Por isso que a gente tem que trabalhar a postura também. Então, assim, é um olhar global, de fato. Sim. Em cima daquela mulher nesse pós-parto. E que ela não vai ser um pós-parto imediato, não vai ser um pós-parto
com 2 meses que ela pode fazer os exercícios? Pode. Então, se você, por exemplo, fez a fisiopélvica, sabe, ou fez qualquer outra coisa, sabe fazer a ativação abdominal certa, que não tem mistério, não é difícil, você conseguindo ter essa consciência de que, pô, tenho que sentar, tô amamentando, tenho que sentar nos ossinhos do bumbum, dá licença. Pegou... Eu com o bebê aqui. Mesmo que não seja 100% do tempo. Acho que em algum momento você fala, não, peraí, agora eu vou... Só que quando você trabalha isso de maneira repetitiva durante a gestação, fica, né? Só que tem que permanecer, os bons hábitos têm que permanecer. Da mesma maneira que o hábito ruim acaba ficando, o bom também. Então ele também fica e vai te ajudar. Mas tem que ter uma vontadezinha, né? É porque o ruim é mais fácil, né? É mais cômodo. É mais cômodo, porque você não tem que fazer esforço, né? É uma coisa que... Você solta ele de qualquer jeito e vai, né? O bom você tem que se concentrar, tem que pensar. E aí você tem que dar mais trabalho. Verdade. Exercício que não é legal fazer. Extensão de tronco. Exercício que não é bom fazer o quê? Durante a gestação. Vamos lá. O exercício, óbvio, né? A gente vai olhar para aquele corpo e ver se a gestante está com alguma dor, se tem alguma disfunção. Se você já pratica um exercício, você pode continuar praticando o seu exercício, desde que aquilo te dê algum conforto, né? Sentir dor não é para fazer exercício com dor. Agora, tem alguns exercícios que, assim, por exemplo, você fazer uma extensão de tronco, você vai, não é que vai piorar, mas você vai trabalhar a favor dessa biomecânica que já está ruim, dessa postura ruim, você vai trabalhar a favor da postura ruim. Tá. Então vai ser ruim para você. Entendeu? Mas eu não posso falar que isso é pior para diástase. Tá. Mas vai ser pior para você. Então, tipo, a gestante não pode correr. Eu não sei se ela corria antes, mas se ela quer correr, ela vai estar com peso a mais ali dentro. A gente tem que sempre ter o bom senso. Tá com um bebezão ali na barriga, então você tá pulando. O assoalho pélvico, a gente já sabe que a gestação causa disfunção no assoalho pélvico. Aí você vai aumentar a pressão ali em cima do assoalho pélvico. Você vai aumentar as chances de ter uma disfunção. Tá. Então, você sempre usar o bom senso. É que nem exercício que às vezes as pessoas falam de impacto, tipo saltar, pular, seria contraindicado? Eu não gosto de falar contraindicado para gestante, assim. Tá. Eu acho que só quem tem que contraindicar é o médico responsável. E principalmente se tratando de exercício. Pode não ser tão favorável, mas se ela já fazia antes, se ela faz fisiopélvica, se ela não tem disfunção e ela quer fazer, tudo bem. Mas vamos ver o custo, o risco e o benefício, né? Sim. Para uma gestante pular. Sim. Eu não pularia como se eu estivesse grávida, né? Vamos falar do crossfit. Que o povo fala polêmico. Tanto. Polêmico. Crossfit. Vamos lá. Grávida fazendo crossfit. Pode continuar fazendo crossfit? Pode. Eu acho que tem que adaptar. Eu olhando para o assoalho pélvico e para a diástase dessa mulher... Lembrando que ela olha o movimento pensando no assoalho pélvico, ela olha pensando na diástase, ela não olha pensando na segurança da execução do movimento. Não é que vá fazer mal. Tipo, aquelas coisas que às vezes a gente ouve, vai fazer entrar um parto prematuro. Não, isso não acontece. Vai machucar o bebê. Isso não acontece. Né? Não acontece. A visão aqui não é a visão do exercício, mas é a visão do assoalho pélvico e da diástase, do abdômen. Então, assim, ela pode fazer. Se ela tiver todo esse preparo antes, ela vai poder fazer. O exercício que ela fazia antes, adaptável. Eu adaptaria. Tipo, saltar naquela caixa. Em vez de pular em cima da caixa, eu ia subir um pé, depois o outro, descer um pé. Então, assim, tem como adaptar. Eu acho que é um risco que ela pode correr que não é favorável. Ela pode cair. E aí não é legal, né? Enfim, para ninguém. Sim. Uma pessoa que pula naquela... meu sonho era pular naquela caixa, eu não consigo. Então, assim... Corta pra pessoa que tava 2 semanas atrás saltando aqui na caixa. Você... Não, então, eu acho que é melhor subir e descer, né? Você que sabe.
Maravilhosa. Não, porque assim, dentro da fisioterapia, né, a gente tem uma tríade que é trabalhar com evidência científica, experiência profissional, prática clínica e escolha do paciente. Sim. Essa é a tríade da físio. Então, eu vou te falar tudo, ó, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. É proibido? Não, não é. Mas vale a pena? É uma escolha sua. Então... Tá, mas agora falando sério. Mas exercícios de impacto, assim, como a gente estava falando, da questão do salto, ou de repente um pular corda, mas seria... o prejudicial seria porque essa pressão no assoalho pélvico? Exatamente, você aumenta a pressão. Do kick, né, digamos assim, de você estar ali pressionando. Seria o da a corrida, seria você estar fazendo pressão ali no assoalho pélvico. Vamos entender assim, né? Vamos falar da incontinência urinária que todo mundo entende. Tá. Os escapes de xixi. O escape de xixi, ele pode acontecer, um fator de risco para o escape de xixi é a gestação. Tá? Por quê? Porque sobrecarrega o peso em si, um peso e pressão em cima do assoalho pélvico. Eu já tenho esse fator de risco para o escape de xixi. Eu estou aumentando, estou sobrecarregando esse assoalho pélvico. Então, é a se pensar, a não ser que você faça fisioterapia pélvica. Você estraga de um lado e conserta do outro. Porque a fisioterapia pélvica previne a incontinência urinária na gestação e no pós-parto. Além de facilitar o parto, além de diminuir 3 horas e meia 3 horas e meia o tempo do trabalho de parto. Além da diástase. Isso. Aí, viu? Ou seja, tá bom, já entendi, eu já entendi, já sei que a partir de 30 semanas é pra te procurar. Não, mas eu sei que vai ficar um negocinho ali, eu sei. Fica. Falei, pronto, o problema de fazer esse programa é assim, aí sai a Dani daqui, eu falo, pronto, agora eu quero uma doula, pronto, agora eu quero uma fisiopélvica, agora eu quero tudo. Daqui a pouco eu vou montar uma equipe aqui, ó, multidisciplinar. Não, mas eu e Dani, a gente pode fazer uma parceria. Pode? Ah, então podemos, tenho certeza. Aí já sai com um combo completo. Consultoria, amamentação, doula, fisiopélvica, pronto. A gente já sai com um combo fechadinho. Eu acho que doula você tem que ter. Olha lá, mais uma. Eu tô ouvindo isso há uma semana, desde a última gravação do último programa. Não, assim, porque se você quer de fato ter um parto normal, e aí vai fazer essa educação perinatal, né, com um casal, e vocês vão estar preparados psicologicamente para esse momento. Tá, já sei. Respiração na fase ativa. A respiração. Hipnoparto, tenho que falar com a Dani. A respiração, assim, é fundamental durante o trabalho de parto. Tem momentos que você vai respirar normal, só que vai ter momentos que pensar na respiração vai aliviar a sua dor. Entendeu? E quando o bicho estiver pegando de fato... Esse momento ele existe, né, gente? Existe. Não vamos mentir aqui e falar, não tem, vai, o bicho pega. Existe. Parto tem dor. E aí a respiração... E sangue. Parto tem dor e tem sangue. E é imprevisível. Então, mais um item na lista. Dor, sangue e imprevisível. Não tem como saber. Só que tem... Dentro do previsível, tem o imprevisível. Mas tem mais ou menos aquilo como a gente sabe, a fase e tal. Às vezes a gente erra um pouquinho. Às vezes a fase ativa costuma ser mais longa, é menor. O expulsivo que costuma ser rápido é maior. Então, é isso. Já tô me catequizando aqui direitinho, vou deixar. Mas o que você já pode começar a treinar? Corta pro vídeo de eu mostrando lá dentro do hospital e vamos ver o que aconteceu. Com Dani, com Mirella, com Carol. Se a Dani for no seu parto, eu vou também. Eu vou querer ir. Vou falar pra médica. Então, prepara, doutora, que vai ter mais gente nessa sala. Vai ter uma galera nessa sala. Vai ter uma galera nessa sala aí. Brincadeira. Mirella, obrigada. Pela sua presença mais uma vez aqui. Adorei. Acho que novo. esclareceu muita coisa. Eu, pelo menos, tinha um monte de ideia errada da diástase. Sim, e acho que, assim como eu, simples. muita gente tinha. Dá um pavorzinho, né? Acha que é uma coisa que, ai, meu Deus. E aí, tem que ir pra cirurgia, não pode fazer um monte de coisa, não pode fazer um monte de movimento. Então, vimos que mito. Não é nada disso. Não é nada disso. Vimos que grávida pode fazer abdominal. Pode. Então, eu estou liberada, não posso Pode, ficar mas com medo. o melhor é abdominal com ativação. Com ativação, tá. Pode deixar. Sim, senhora, pode deixar. Muito bom te receber de novo, tá? Obrigada pelas orientações. Mais uma vez, vamos deixar aqui a rede social da Mirella para vocês poderem acompanhar o trabalho dela, tirarem dúvidas, procurarem ela, né? Para ativação pélvica, já entenderam que a pelve aqui, a mulherada já entendeu que é muito importante.
que é a estrela do negócio. É. Pra tudo. Com certeza. Em alguma hora da vida vai precisar, você vai né? precisar. Já salva o contato da Mirella aí, porque a gente vai precisar em algum momento. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. E qualquer dúvida, pode mandar pra gente, pode mandar pra Mirella, que a gente vai esclarecer todo mundo, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Cita, eu quero ver essas luzes. Eu fiquei assim,